Olá! Vamos mergulhar hoje em um momento que literalmente redefiniu a história. O que à primeira vista parece uma cena de puro caos, foi na verdade o ponto de partida para um movimento que se espalhou pelo mundo todo. E tudo começou com 3.000 pessoas se juntando a uma nova fé em um único dia. E a grande pergunta que guia a nossa análise hoje é exatamente essa. Como é que um grupinho aparentemente sem poder nenhum consegue dar o pontapé inicial numa religião mundial? O que transforma o medo, a incerteza, na força que move uma fé até alcançar o globo? Então, vamos começar pela primeira parte, a missão e a espera. A história começa com uma tarefa que soava impossível. E ela foi entregue a um grupo que, sendo bem sincero, não parecia ter a menor condição de cumpri-la. Pouco antes de sua ascensão, o líder deles, Jesus, deu essa ordem. A escala era impressionante. Não era só na cidade deles ou na região, era até os confins da terra. Para um grupo pequeno, sem qualquer poder político ou social, isso era mais que monumental. Era simplesmente impensável. E aqui vem a primeira grande virada, uma coisa meio contraintuitiva. Apesar da missão ser global, a primeira ordem foi passiva. Não era vão, era fiquem. Não era façam, era esperem. Eles precisavam aguardar uma promessa, um poder que eles ainda não tinham. E quão pequeno era esse grupo? Cerca de 120 pessoas. Esse era o número. 120 pessoas que se reuniam, firmes em oração, com a tarefa de alcançar o mundo inteiro. A desproporção entre o grupo e a missão era colossal. E isso nos leva direto para a segunda parte, o poder do Pentecostes. É aqui que aquela promessa tão aguardada se torna realidade, resolvendo o problema central da falta de poder. O que aconteceu a seguir, mudou absolutamente tudo. 10 dias depois da ascensão, o momento chegou. E não foi algo gradual, não. Foi súbito. O primeiro sinal não foi visual, foi sonoro. Um som vindo do céu que tomou conta de todo lugar. E não era um som qualquer, sutil. A descrição é de um vento impetuoso, violento. É interessante que, no pensamento hebraico, a palavra para vento é a mesma para espírito ou sopro. Era uma presença física, audível, avassaladora, que preencheu cada centímetro do espaço. Depois do som veio o sinal visível. Línguas, que pareciam de fogo, pousaram sobre cada pessoa individualmente. O fogo, no Antigo Testamento, muitas vezes simbolizava a presença purificadora de Deus. Esse era o momento em que a promessa se cumpria de forma pessoal. O poder que eles tanto esperavam tinha finalmente chegado. Agora, o que é fascinante é o timing. Isso não aconteceu num dia qualquer. Aconteceu durante o Pentecostes, a festa da colheita. Era uma das 3 grandes festas anuais que fazia com que judeus devotos viajassem para Jerusalém. A cidade estava lotada, sabe? Preparando o palco para uma colheita de um tipo muito, muito diferente. E quando a gente fala em lotada, a lista de nacionalidades dá uma ideia da escala. Tinha gente de todo lugar, persos, medos, elamitas, pessoal da Mesopotâmia e da Judéia, visitantes de Roma, do Egito, até mesmo árabes. Era um verdadeiro microcosmo do mundo conhecido ali, reunido num só lugar. O palco estava perfeitamente montado para uma mensagem global, e foi essa multidão que aquele som atraiu. O poder se manifestou de forma dramática, claro, mas poder sem uma explicação é só caos. E isso nos leva à terceira parte, o primeiro sermão. Vamos ver como a confusão daquela multidão foi transformada em convicção, tudo através de uma única mensagem. A primeira reação da multidão foi o ceticismo puro. Ao ouvirem os discípulos falando em suas próprias línguas, alguns zombaram e disseram: eles beberam demais. Mas Pedro se levantou e ofereceu uma explicação totalmente diferente. Ele basicamente disse: não é vinho, pessoal, é o cumprimento de uma antiga profecia. E aqui está o ponto central da mensagem dele, resumido nos pontos-chave. Pedro não fica só no milagre das línguas. Ele constrói um argumento. Primeiro, lembra a todos de Jesus, aquele homem confirmado por Deus com milagres. Depois, ele acusa diretamente: vocês, com a ajuda de outros, o crucificaram. Mas o ponto da virada é que Deus o ressuscitou. Pedro declara que eles são testemunhas disso e que o Espírito que todos estavam vendo em ação era a prova de que aquele mesmo Jesus que eles crucificaram agora era Senhor e Messias. Ele vira o jogo, transforma a culpa deles na prova da vitória de Jesus. A resposta da multidão foi transformadora.
O livro de Atos diz que as palavras de Pedro compungiram-lhes o coração como uma facada. A zombaria desapareceu. No lugar, surgiu uma pergunta urgente, genuína. Eles passaram de espectadores cínicos para participantes buscando uma direção. E isso nos leva à nossa última sessão, o início de um movimento. A resposta para a pergunta deles não foi só uma informação, foi a ignição para tudo o que veio depois. A resposta de Pedro foi direta: arrependam-se e sejam batizados. O resultado? Bem, tá aí no slide, é impressionante. Naquele único dia, cerca de 3.000 pessoas se juntaram a eles. O grupo de 120 explodiu. O movimento nasceu em uma única tarde. E esse crescimento foi muito mais que numérico. Uma comunidade radicalmente nova se formou quase que instantaneamente, com características bem distintas. Eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, às orações, mas o mais radical era o compromisso social. Eles tinham tudo em comum. Vendiam propriedades para ajudar quem precisasse. Essa estrutura de apoio mútuo não era só uma prática religiosa, era um testemunho vivo, atraente, num mundo que muitas vezes não tinha essa generosidade. O jeito deles de viver se tornou tão poderoso quanto a mensagem que pregavam. E assim, a gente volta à nossa pergunta inicial. Como um pequeno grupo inicia uma religião mundial? A história do Pentecostes sugere que isso acontece quando uma mensagem, um mensageiro e um momento divinamente preparado colidem com um poder extraordinário. Isso nos deixa pensando, não é? O que é preciso para que qualquer ideia se transforme num movimento global?